Estou à procura do verdadeiro amor. E é isso aí, galera. Boa noite, boa noite, boa noite. E é assim que nós começamos mais um programa Contraponto, feito para você que tem aquela velha opinião formada sobre tudo. Meu nome é Fabrício Ravelli e esse aqui do meu lado é Marco Martinelli, cantor e compositor. E aí, Marcão, beleza? Boa noite, Fabrício, beleza? Boa noite, boa noite. Obrigado O cara é pelo cheio convite. dos... Boa noite, Fabrício, beleza? Obrigado. Valeu você, Marcão. Valeu. Vocês ainda vão ouvir esse cara que tem uns sons geniais e muito bacana essa letra que eu não tinha ouvido, que é o que a gente precisa hoje em dia, galera. Um pouco de mais amor. Olha o que está acontecendo lá fora. Não só lá na França, mas aqui no Brasil também, em todos os lugares. Eu estava até conversando com a minha mãe esses dias, ela falou uma frase muito bacana. A dor não tem pátria. E é verdade, galera. Vamos se conscientizar e daqui a pouco mais Marco Martinelli para vocês. Galera, hoje a nossa pauta de hoje, o assunto de hoje é tecnologia. E vamos misturar um pouquinho com o cenário atual do mundo. Na sua opinião, o avanço da tecnologia tem alguma relação com o crescimento dos ataques terroristas no mundo? A tecnologia está nos emburrecendo? A tecnologia, primeiro, eu queria que você falasse um pouquinho no seu trabalho e, na continuidade, já respondesse para a gente. A tecnologia está emburrecendo o pessoal, doutora? Principalmente as crianças? Não. Eu acho que é muito difícil achar que tecnologia tem o poder de emburrecer uma pessoa, ou as crianças, ou jovens. Eu acho que não. A tecnologia, ao contrário, ela pode, em muito, potencializar a aprendizagem. O que nós precisamos entender é a forma de fazer isso. Como que a gente vai utilizar essa internet, como a gente vai utilizar as tecnologias de uma maneira geral para poder potencializar a aprendizagem. Não acredito que emburreça ninguém. Uma coisa, doutor. A internet, na sua opinião, emburrece? E nesse emburrecimento, se a resposta for sim, ela traz uma fraqueza, então? Seria mais ou menos isso? Como é que é? São dimensões diferentes. Se você fala de uso bom, uso recreativo versus dependência, uma outra dimensão é essa, se expande ou se emburrece. Talvez uma terceira dimensão é se aprofunda ou se superficializa. São coisas diferentes. Você pode ser um dependente não emburrecido, você pode ser um emburrecido não dependente, você pode ser uma pessoa extremamente ampliada pelo tipo de uso que faz da internet. Não sei se uma coisa é necessariamente decorrência da outra. Muito provavelmente você vai evitar, porque o que aconteceu é que os estudantes entraram de sola nas tecnologias da internet, sem nenhum tipo de recurso de educação. E aí você fica reclamando que eles estão se viciando, que eles não sabem utilizar, que eles usam mal, que eles estão emburrecendo. Não, eles estão usando. Infelizmente, os professores, os educadores chegaram depois. Se os educadores tivessem chegado antes ou junto, isso talvez não teria acontecido. Ele falou de trabalhar com dependente químico. Eu também eu dei aula, eu pratico yoga há 20 anos, né? Eu dei aula de yoga uns 3 anos para dependentes químicos. E eu acho que qualquer dependência é ruim. E a tecnologia, acho que não estão deixando as pessoas mais burras, não concordo com a doutora. Acho que estão deixando as pessoas mais covardes, porque através do computador ali, as pessoas têm a capacidade de ofender o outro e julgar o outro, e sabe, a pessoa fica muito valente atrás de um teclado. Enfim, eu acho que é mais esse lado que me incomoda. E sobre o meu filho, é isso aí, eu tento dialogar e mostrar outros caminhos para ele. Viciados em internet. É verdade, doutor, que muitas vezes a pessoa é viciada em internet, só que não saca, né? Pô, eu não sou tranquilo, eu só uso a internet o quê? 18 horas por dia, pelo amor de Deus, não é isso? Como é que detecta? Como é que fala assim, olha, é viciado? No caso desses adolescentes, crianças, até são os pais aqueles que primeiro vão começar a achar alguma coisa estranha. Fala, você deixou de jogar futebol com seus amiguinhos e ficou jogando Super FIFA, Soccer 18, não sei o que é. Você está indo mal na escola, você fica fazendo... Doutor, no mundo perfeito, no seu, não no meu, nem no doutor, nem do Marcão aqui do meu lado. Cara, a internet, ela deve ser usada por uma criança de 2 anos? Como é que é isso para você? Como é que você vê como um cara que trabalha com dependentes, um cara que tem, de repente, ó, vamos ver a visão no depois, como já tem 18, 19 anos, ou até 15, 12.
Nisso eu concordo com a Célia. A internet está aí, seja o mundo perfeito ou não. Ela não vai deixar de estar. Bem usada, ela tem possibilidades, potencialidades fantásticas. Então, é um caminho sem volta. Vou fazer uma pergunta agora. Na sua concepção, Debal, a internet, esse afastamento que a internet traz para o nosso campo físico, humano, aqui, isso traz um problema? Isso causa, enfraquece o ser humano e ele vai para a dependência? Sabe que isso é uma coisa fascinante da internet e da tecnologia como um modo geral. Pela primeira vez na história da humanidade, a gente está vivendo este tipo de situação, esse tipo de relação que é virtual. Nosso cérebro não foi criado para isso, a gente não evoluiu para isso. A gente ainda tem um cérebro como tinham os nossos antepassados lá na savana africana 400 mil anos atrás. Nosso cérebro foi feito para correr atrás da presa, fugir do predador. Era tudo muito concreto, muito interpessoal. Agora, a gente não sabe onde isso vai dar. Esse tipo de relações virtuais, esse tipo de comunicação, essas possibilidades, pela primeira vez está acontecendo, a gente não tem muito parâmetro, muita referência disso. Eu estou muito curioso para saber onde isso vai dar daqui a 20 anos. Eu pergunto isso porque até tem uma questão na medicina, que é o quê? A falta do contato do médico de hoje com o paciente traz uma insegurança para o paciente. Então, por isso que quando nós vamos para o intervalo agora e depois nós vamos voltar com esse assunto, que é a falta de contato que a internet traz para o nosso mundo de hoje. Marcão, sonzeira para nós aí. Às vezes preciso encarar, não dá pra fugir. Às vezes eu quero fugir pra longe daqui. Faço a viagem com pouca bagagem. Faço a viagem com pouca bagagem. Voltamos no nosso contraponto. Meu nome é Fabrício Ravelli e não esqueçam, galera, facebook.com/contraponto TV. A nossa enquete está lá. O assunto de hoje é tecnologia. A tecnologia nos emburrece. Existe alguma relação entre tecnologia e os ataques terroristas? Se sim, vai lá, curte, deixa seu comentário. E esses caras aqui vão responder daqui a pouquinho para você. Quem são? De novo, aqui do meu lado esquerdo, e eu tenho um grande problema com isso, que eu sou canhoto. Célia Sena, doutora em Ciências Biológicas e diretora pedagógica do Instituto Lumiar. E Adebal Vieira Júnior, psiquiatra responsável pelo setor de tratamento de dependências de comportamento do PROAD. Pessoal, no último bloco, nós falamos sobre a questão da internet, dessa distância que a internet hoje traz do contato com o ser humano. Então, voltando a esse assunto, gente. Então, assim, pessoal, doutora, a internet não traz, o Marcão aqui falou, que tem muito corajoso na internet, né? Tem muito filósofo. Tem muita gente bonita. Filósofos de boteco. Pelo amor de Deus, só frase bonita, todo mundo de bem com a vida. Mas é bom demais. Você abre aquilo e fala, o mundo não tem problema. Todo mundo aqui, bacana. Mas essa questão agora do ensino. Porque, doutora, você comentou que você, muitas vezes, você tem alguns projetos onde o ensino é à distância. Se isso se transformar numa regra, não perde um pouco, não perde ou muito o contato com a pessoa, o contato com o aluno? Perde. Eu acho que sim. Perderia se fosse única e exclusivamente à distância. Então, no caso, são alguns encontros que são à distância e entender que
poder ter este recurso de fazer à distância é que é bastante interessante. Porque quando você pode fazer à distância, não existe distância entre as pessoas. Não existe, por exemplo, eu estou numa cidade e eu preciso fazer alguma atividade com os estudantes que estão em outra cidade. E não há possibilidade de locomoção. Então, isso é um recurso. Agora, acreditar que esse recurso vai ser o único recurso, principalmente quando eu estou falando de criança, eu não acho que isso seja interessante. Você acha que a criança, a gente pode estar começando aí a criar um dependente? Eu não sei se é a presença, a disponibilidade da tecnologia que cria o dependente, assim como não é a disponibilidade da maconha que cria o dependente de maconha, não é a disponibilidade do sexo que cria o dependente de sexo. Mas alguma coisa na história desse indivíduo, no modo como ele vai desenvolvendo a relação com a internet, pode acabar levando à dependência. Internet bem usada é fantástica. Você acha que a tecnologia pode levar a isso, doutora? Eu acho que qualquer coisa pode levar a um indivíduo ser dependente. E na função de educador é que eu insisto, quando você está próximo do estudante, próximo mesmo, e atua de forma que ele perceba as potencialidades e as limitações da técnica, eu acho que é a forma mais correta de educar. Simplesmente dizer que emburrece, que eles estão ficando superficiais, os estudantes, principalmente se fala muito dos adolescentes, que eles estão superficiais por conta de tecnologia, de internet, de jogar demais, eu acho que isso só afasta, né, o educador desse público e só o joga cada vez mais na internet, nos jogos, porque eles vão vendo que há um buraco muito grande, uma barreira muito grande entre as pessoas que estão na função de educador e a realidade do mundo. Então, existe uma forma interessante de usar a tecnologia. E não é só virtualmente, não é só uma coisa que eles não encontram. Quando eles me encontram, de uma maneira geral, é todo mundo em cima de mim. Eles se jogam em cima de mim. Eu até brinco que é bom quando é virtual, porque eu consigo me preservar fisicamente. Porque, senão, Linda! Eu entro e eles se jogam mesmo, entendeu? Assim, eu caio no chão. De repente dá aquela curiosidade, né? Puxa, agora a gente vai conhecer presencialmente a professora. Não, mas né? é que eles me conhecem presencialmente. Então, como eles me conhecem presencialmente, eles sabem quando é essa coisa virtual, entendeu? Agora, não esquece, galera, facebook.com/contraponto.tv. Doutor, 2 anos de idade, você acha que quando a criança ela começa a aprender algo com 2 anos de idade, no tablet, tendo um curso, fazendo um curso online, sendo incentivada a isso, você acha que na cabeça dela, ela já começa a criar uma verdade? Ou seja, aqui é que as coisas acontecem? Aqui no meu tablet? Mas isso, de certo modo, é verdade sim. Cada vez mais na nossa cultura, nesse nosso momento, as coisas acontecem no tablet. A realidade é essa. E a gente sempre tem um pouco de nostalgia lá da nossa época, né? Como eu estou mais à vontade com como as coisas eram na minha infância, eu tendo a achar que na infância da próxima geração teria que ser assim também. Não vai mais ser. Você acha isso perigoso? Não necessariamente. Pode ser ou não. Pode ser muito benéfico, pode ser muito interessante. Mas o fato é que não dá para escolher. Eu quero assim, eu quero assado. Agora só tem assim. A gente tem que se virar com isso. Não tem jeito. Que os pais pegam os seus celulares ou seus tablets e dão para as crianças com programas lá daquele galináceo, que eu não vou falar o nome. Para ficar quietinha. Para ela ficar quietinha. E aí eu volto a insistir. No meu papel de educadora, eu prefiro que aquela criança entenda que aquele instrumento pode ser utilizado como um recurso de aprendizagem, mas que não deve ser utilizado como uma babá eletrônica. Se você está num salão esperando um aeroporto, tem milhões de coisas para você fazer com uma criança, como mostrar os aviões, que é de extremo interesse para a criança, mostrar coisas relacionadas, ou até que se você vai usar um tablet, coisas que estão relacionadas com aquele momento que você está lá no aeroporto. Por que não valorizar o encontro da família, né? Ou o encontro da família. Agora, colocar um galináceo cantando para a criança ficar quieta. Eu quero agradecer a Marina, quem fez essa pergunta para vocês aqui. Marina, obrigado pela participação. Agora, quero dar até continuidade no que você falou, doutora. A internet,
como um todo, seja lá galináceo, Para não falar o nome. pode falar qual seria? Ah, tá, né? Não vão dar louro pro cara. Então, assim, Eles não estão patrocinando. não estão o programa, patrocinando, né? se quiserem, Se quiser patrocinar, a gente fala o nome, por né? favor, assim como outros. Então, assim, gente, a tecnologia, qual lado vamos falar do futuro. Vamos falar no futuro. Essa pode desvincular a criança da família e ela criar uma realidade aumentada? Pode, ou então a família pode estar próxima dessa criança por meio do uso da tecnologia. Em vez de toma o tablet, fica assistindo Porque qualquer isso coisa. acontece muito, que a doutora falou, né? Eu acho que você que está aí assistindo a gente, você sabe que eu tenho um amigo que ele até, quando eu falei para ele da nossa pauta, ele até comentou muito, viu, Marcão? Ele até comentou muito sobre essa questão de, é impressionante o número de pais que ele presencia, seja onde for, seja em viagem, restaurante, em qualquer lugar, que é assim, filho, fica quietinho, toma aqui. E dá, ou seja, acaba por, essa é a minha pergunta. Se às vezes na cabeça da criança ela fala, olha, eu não tenho aqui, eu vou jogar tudo que eu tenho aqui. Eu vou jogar tudo que eu tenho aqui na internet. Criar filhos dá muito trabalho. Mas é prazeroso demais. Quem não consegue ter prazer tendo esse trabalho todo, que vá praticar esporte, que vá colecionar botão de time de futebol. Quem quer botar um filho no mundo, que saiba que isso vai ser bastante desgastante e, se possível, que tenha muito prazer ao fazer O isso. que você acha, doutora? Quem quer ser educador também tem que ter essa responsabilidade, porque também há educadores que utilizam a tecnologia como, e não como babá, mas para se tornar próximo do estudante, mas de uma maneira muito pouco inteligente. Com esse uso, você que lida com jovens e adultos viciados na internet, conta um pouquinho do histórico de uma pessoa assim, do histórico de uma pessoa que é viciada em internet. Como é que essa pessoa fala, olha, qual o perfil? Olha, qualquer dependência tem um desenvolvimento gradual. A pessoa não acorda dependente um belo dia e pronto. Ela é apresentada a alguma coisa, uma droga, um comportamento, e começa a fazer aquilo, começa a usar aquilo, e esse uso vai ganhando essas características de dependência. Em alguns casos, sei lá, crack, por exemplo, isso pode ser razoavelmente rápido. A pessoa fuma algumas vezes, já vai ter uma dificuldade grande de ficar sem a próxima dose. No caso da internet, especificamente, a gente percebe que essa história natural da dependência tem algumas características. Ela é mais insidiosa. Então, a pessoa vai cada vez usando um pouquinho mais, vai ficando um pouco mais de tempo, vai deixando de fazer uma coisinha aqui, deixando de fazer outra ali, deixa de sair com o amiguinho um dia, porque fica... Isso vai crescendo e vai ficando acordada aí noite adentro e vai perdendo rendimento na escola. E quando isso começa a dar trabalho, essa pessoa já tem uma história longa de uso de internet, já desenvolveu bastante desse hábito e, portanto, acaba sendo, às vezes, mais difícil de corrigir, de recolocar na rota. É uma patologia. É um comportamento patológico. Não sei Tá. se isso é redutível a uma questão neurológica, se o cérebro está funcionando errado, mas é um comportamento disfuncional. É importante que os estudantes, né, que os jovens entendam tanto as potencialidades da internet, que são muitas, e também as limitações e os perigos, que existem certamente. É muito fácil você montar um grupo que pode ser até fake na internet com outras intenções, né, que pode ser para terrorismo, no caso que está sendo falado, mas também pode ser para pedofilia, que também já se sabe que isso acontece. Então, eu acho que existe uma relação, sim, que pode existir uma relação, tanto que estão vasculhando. Doutor, é possível colocar limites na internet? É mais fácil colocar o limite de cara do que consertar a falta de limite depois. Mas ou seja, eu falo isso por quê? Porque eu estava assistindo um programa esses dias e o pai, eu acho que a filha tem 12 anos, tinha 12 anos. E ele tinha essa questão que o Marcão falou, 1 hora. Vai fazer isso, é para a escola, é para a escola, é para a escola. Bom, depois de um bom tempo, esse pai descobriu o que a filha dele fazia na internet, que era ficar enviando 1 hora. 1 hora. Enviando fotos, enfim,
complicadas, desajeitadas para os amigos via internet, via WhatsApp e tudo mais. Então, por isso que eu falo, e agora vamos trazer esse assunto para a questão do recrutamento do pessoal do Estado Islâmico. Será que esse limite que a gente acha que a gente dá, ele não é meio balela? Você não acha que a gente pode estar criando esses viciados ou novos soldados do Estado Islâmico? Eu acho que a internet tem uma particularidade. É diferente de drogas, de outros comportamentos. Quando você vai tratar de droga com seu filho, teoricamente você sabe mais de bebida do que ele. Ele está começando, nem começou, você já bebe faz tempo, pode ter usado alguma droga, não sei. Quando você fala de comportamentos, você sabe mais de sexo do que o seu filho. Com a internet é diferente, a gente tem essa criançada que já começou usando, às vezes está muito mais aclimatada, está muito mais à vontade com esse meio virtual, com esse meio tecnológico, do que o pai ou do que os avós. Então os pais às vezes se veem chamados a colocar um limite que eles mesmos não sabem qual é, não têm ideia do que o filho está fazendo na internet, do que pode ser feito na internet. Aqui a coisa é meio invertida. Às vezes a criança está mais à vontade com o meio do que o próprio pai. Nessa falta de disciplina, a criança, quando faz um curso online, ela não pode, naquele momento que termina o curso, ela não pode estar entrando, ela não pode estar sendo inserida sem querer em um local meio perigoso pela falta de disciplina, até pelas pessoas que estão em casa. Na casa dessa criança? Vocês se preocupam com isso? Como é que é? Isso é muito engraçado porque muitos pais sempre, de uma maneira geral, solicitam, principalmente nas escolas, de uma maneira geral, que hajam filtros, sistemas de segurança, para que os estudantes não entrem em sites não aconselháveis. E eu sempre me bato no seguinte, muito mais do que você proibir, eu achei bastante interessante essa sua colocação da 1 hora, né? Você acha que com 1 hora você está garantindo que nada de ruim vai acontecer, mas eu acho que muito mais interessante que nessa 1 hora, ou nesses 10 minutos, ou que seja 4 horas, não importa, você esteja junto do seu filho, no caso da relação parental, ou com o seu estudante, você junto com ele, mostrando como usar e os perigos do que está acontecendo, do que pode acontecer, do que simplesmente você falar, não, é 1 hora, ou na escola eu coloco todos os filtros possíveis e imagináveis, não entra nisso, não entra naquilo, de jeito nenhum, é como se fosse um Big Brother para eu saber tudo que o estudante está fazendo, e não estou preparando para a vida. Porque no momento que ele vai ao banheiro, no momento que eu não estou vendo, ele pega e vai fazer tudo porque o proibido é muito mais gostoso. Todos nós aqui sabemos que o proibido é muito mais gostoso. Já fomos jovens, adolescentes, enfim. Então, por que não discutir esse assunto? Dizer que é proibido, proibido por quê? Vamos discutir, vamos entender o que é proibido, por que não deve entrar. Né? Em geral, esses sites, quando eles entram para os adolescentes, o objetivo não é de discutir sexualidade. O objetivo, em geral, é de pedofilia. Né? É um objetivo ruim. Então, como você não tratar isso que existe? Então, como é que você faz e mostra para esse estudante como ele vai estar sempre exposto a isso? E como ele vai poder, o seu filho, né, como ele vai poder tratar com isso, que é um fato, de uma forma muito mais inteligente. Esse problema que está acontecendo agora na França, a gente discute isso em que série? Então, se tem a ver com... A gente chegou à conclusão que acho que era geografia, 8º ano, e provavelmente 8º ou 9º ano. Então, só vamos discutir na escola esse problema que nós estamos com a oportunidade de discutir aqui no 8º ano desse ano, se já não tiver passado política exterior dentro do cronograma escolar. Não é assim que a vida acontece. Então, assim, eu acho que a discussão de uma questão como essa tem que estar na sala de aula hoje. Né? Foi na sexta-feira, hoje é segunda, todas as escolas deviam estar discutindo isso em todos os ciclos, em todos os níveis, desde as crianças pequenininhas até o pessoal do ensino médio, porque todo mundo quer saber isso. Adebal Vieira, Júnior, obrigado. Doutora, considerações finais. Olha, agradecer por estar participando desse debate e, pessoal, internet não emburrece.
Vamos simplesmente fazer um uso inteligente de internet, de todas as tecnologias. Doutor? Bom, gente, de novo aqui falando da minha praia, que é a dependência, né? Talvez eu pudesse conversar com os pais. Na questão da dependência toda, o que menos importa geralmente é o objeto de dependência, é o uso da internet em si. O adolescente que ficou dependente da internet tem um problema que vai para bem mais além da internet, o buraco é mais embaixo. Às vezes a gente fica muito focado no problema emergente, ali naquela coisa que aparece, e não vai parar para olhar essa criança ou esse adolescente está bem, está feliz, está indo bem na escola, tem amigos, como está a autoestima dele, como está a relação com a família, etc. Obrigado, gente. Marcão, obrigado. Você vai encerrar com o som. Obrigado, Deixa teu obrigado pelo contato. convite. Deixa teu contato aqui. Pessoal, entra no Facebook, procura Marco Martinelli, ou entra no YouTube e assiste alguns vídeos lá. E esse ano, eu vou terminar, agora em dezembro eu vou terminar de gravar meu disco, ano que vem. E quem quiser um disquinho grátis, gratuito, ainda sou a favor do CD. Só não manda o vinil porque ainda não chegou, em breve vai chegar. Eu mando o CDzinho para sua casa de graça, entra lá e pede. E é o seguinte, então, galera. E para encerrar aqui, quero agradecer a você que foi no nosso facebook.com/contraponto. Só que para encerrar eu quero falar uma coisa, vou deixar aqui um recado. Pessoal, hoje nós vivemos uma crise mundial, onde a política, seja municipal, estadual ou federal, ela não pode ser enxergada não pode ser enxergada onde nós estamos. Ela tem que ser enxergada macro. Não importa se vangloriar, porque usou de emenda parlamentar para criar uma UBS, se não tem médico e remédio nessa UBS. Não pode se vangloriar de estar construindo escola com emenda, se não tem professor qualificado dentro dessa escola. E educação, pessoal, é lá onde está o segredo da nossa nova geração. Esse é o legado que nós temos que deixar para as nossas crianças, para a gente não ficar vendo mais o que a gente está vendo na TV todos os dias. Que a política seja vista com seriedade, com P maiúsculo, e que esses que vão entrar daqui a um tempo, entrem pela porta da frente, porque se precisar sair, com muita honra, vai sair pela porta da frente também. Educação não é gasto, é investimento. Marcão, detona e segunda-feira, galera, 6h30, estamos aí com mais Contraponto. Valeu! Como vou te perdoar se eu nunca soube o que é amar? Como vou te abraçar se mal consigo te encarar? Perdida e confusa, o corpo estava frio. Por você eu vou até o fim. Não dá pra negar, você gosta de mim. Por você eu vou até o triste fim. Não dá pra negar, você gosta de mim. Você me diz não sou muito bom com as palavras, você prefere a boca. Você morre de vontade, mas não tem coragem pra dizer que me ama.